Oi pessoal, 8h47 desse dia 16 de setembro e eu estou aqui no Monza SLE 88 automático, trajeto normal, dia quente aqui em São Paulo. A temperatura máxima aqui prevista hoje para 34 graus, hein? Em pleno setembro. Eu particularmente não gosto de calor, se você curte calor, tudo, parabéns, eu não gosto. Eu prefiro frio, de longe o frio. Eu digo sempre que se eu pudesse, na verdade eu posso, né? Mas enfim, a minha escolha natural seria morar em um local que a temperatura máxima estivesse na casa dos 22 graus, seria perfeito para mim. Eu acho que você trabalha com mais disposição, acho que aquele friozinho, que não é bem frio, né? 15 graus, 12 graus de temperatura não é muito frio, você consegue, com algum tipo de atividade física, você consegue se manter até com uma camiseta, uma calça, não tem muito drama. E na casa dos 20 graus você já se arrisca, se estiver andando, fazendo uma caminhada ou pedalando, dá para pôr um shorts tranquilamente, né? Então, essa história de ficar transpirando a 40 graus, sol na cara, isso é muito bonitinho, mas não é o meu caso. Então, aí você escolhe. Mas aqui não é para falar de tempo nem de temperatura. Enfim, fazer um balanço aqui no que aconteceu, né? Nesse mês de agosto com o Monza. Então, o mês de agosto aí que já fechou aí há meio mês, ele foi um mês meio de andar pouco com o carro, né? Então, a gente acabou andando 300 e poucos quilômetros com o carro apenas. O que é uma média baixa, se você parar para pensar, né? Vou dar um exemplo. O carro do dia a dia meu, né, que é o Logan, ele anda na faixa dos 980, 1000 quilômetros por mês, né? Então, o que é isso? É o trajeto diário tal, e eventualmente uma viagem ou outra para a praia. Eu acabei não indo para o apartamento da praia com esse carro por um motivo de segurança e limpeza. Tem um apartamento onde a gente tem a prefeitura do local, de forma completamente desordenada, fez uma obra gigantesca que era importante, mas de infraestrutura para a galeria pluvial. Tinha uns pedaços ali nos bairros que acabavam, quando chovia muito, né, enchia. Mas assim, cara, enfim, nada do outro mundo, não, entendeu? Nada como a gente vê São Paulo, né? Até porque se você encher na praia, vai pro mar, amigo, não tem muito o que acontecer ali. Mas enfim, cidade pequena, né, aquele prefeito que tem mandato eterno, né? Então é um negócio que, enfim, aquelas coisas interioranas no Brasil que a gente não acredita ainda que exista, mas quando mora em cidade grande, mas em cidade pequena é comum. E vai lá, o prefeito contrata uma obra e essa obra, em vez de ele fazer uma coisa meio faseada, né, o cara abre uma rua, embute a tubulação, fecha a rua, vai pra praia. Não, o maluco resolveu fazer no mínimo um pacote de reforma com a construtora privada. E o cara abriu todas as ruas ao mesmo tempo. E aí, claro, são 4 meses que não se tem calçamento nas ruas principais ali do comércio. Na prática, eu acho que a prefeitura, dessa vez, a missão era quebrar o comerciante local, né? Que o pequeno comerciante, o cara é dono de uma lojinha, não sei o quê, o cara acabou ali, né? O cara tá 4 meses sem ver renda praticamente, porque não tem turista, ninguém chega ali, o carro não passa, areião, então é um verdadeiro horror. O dono da padaria, que está lá há mais de 20 anos, por exemplo, teve que... E aí entra as brasileirices, né? Porque assim, ninguém está preocupado com você quando o negócio é público, né? O cara faz um negócio para, teoricamente, dar voto, e depois ele não controla, não tem fiscal, não tem nada, é uma maravilha. Então na padaria, por exemplo, enquanto ele reformava a rua da frente da padaria, agora você imagina num ambiente de praia, que basicamente ali você tem areia, né? Então, o pouco de carro que passava levantava aquela areia misturada ali com aquele resto de entulho, enfim, um horror. E aí o que acontece? O cara tem que pagar do bolso, puxar o saco do cara da obra para falar assim, olha, vem cá, toma café de graça aqui na padaria, porque aí o cara conseguia um caminhão-pipa com água de reuso para jogar em 2 vezes o dia ali para tentar apagar a poeira, né? Porque senão quem estava na padaria via uma nuvem de poeira. Cara, é um negócio... É uma sensação de impotência quando você é cidadão, e de tudo, porque não adianta para quem reclamar, né? Então, a melhor coisa foi o que eu fiz, não vou, ponto. Então, a gente acabava ligando para o prédio lá e como é que tá?
E mais, no meu prédio, por exemplo, com as vagas privativas que a gente tem, a obra está na frente. Então teve gente que deixou o carro lá e ficou ilhado. O cara não pôde tirar o carro da garagem por 3 meses. Não são 3 dias, amigo. São 3 meses. Porque não tem como. Tem um buraco na frente da garagem sem aviso nenhum. O cara chegou durante o dia, fez com a escavadeira e ponto final. Então não há explicação. Então, em função disso, o Monza acabou não rodando. A gente não foi para lá com o Monza porque não tinha onde deixar. Então acabei usando o Logan, que tem seguro, tem tudo, parava no clube, fazia uns esquemas malucos ali para tentar ir para a praia. Pelo menos para poder regar a planta no apartamento, né? Porque não dava nem... Eu ia e voltava no mesmo dia. Então a gente foi pelo menos umas 2 ou 3 oportunidades ao longo desses meses. No mês de agosto, por exemplo, então acabei não indo com o Monza. O Monza acabou, desses 300 e poucos quilômetros, usado como hoje. Segunda-feira, dia de rodízio do outro carro, então eu vou trabalhar com ele. Foi esse a história dele. Bom, com algumas coisas sobre isso. Com consumo, né, de gasolina aditivada, num trânsito paulista da hora do rush, né, agora estou numa nova empresa, então essa empresa está num local bem localizado, ao mesmo tempo todo mundo vai para ele de manhã. Então o meu gasto de tempo de carro é o mesmo do que quando eu estava lá longe, bem mais longe, né? É uma pouca quilometragem, eu me desloco 15 quilômetros para chegar até o prédio, só que nesses 15 quilômetros, num dia como esse, é 1h30, por aí dentro de um carro. Então, e não adianta você buscar uma forma alternativa, a não ser que eu fosse de bicicleta, porque o metrô, por exemplo, o meu trajeto até o metrô eu vou gastar 30 minutos, no trânsito também, numa mão única, então não tem muito o que fazer. E depois de metrô, baldeação, andando, espremido, enfim. São Paulo é um bem-vindo caos, né, para quem chega, né? Você mora aqui, você sente na pele. Em função de tudo isso, o carro rodou pouco. Mas em agosto a gente acabou fazendo algumas manutenções, né? Na verdade agora, no começo de setembro, a gente fez final de agosto e começo de setembro, fez a primeira manutenção corretiva dele. Não sei se vocês estão lembrando, nos últimos vídeos que eu estava colocando desse carro, a gente estava colocando até uma aposta, se ele pegava, se ele não pegava, né? Então você ligava a parte elétrica, dava na partida, normalmente ele dava o automático do motor de arranque entrava em funcionamento, passava a corrente para o motor girava, ele pegava. E ele fez exatamente isso, foi fazendo, até que um dia, acho que ainda no final do mês de agosto, eu saí do trabalho, justamente numa segunda-feira, parei num posto de gasolina, quase chegando no estacionamento, né, para fazer minha caminhada ou andar de bicicleta à noite que a gente faz. E parei, abasteci o carro, completei o tanque e tal, e quando eu fui dar a partida no carro, nem sinal. Mas nem sinal mesmo, nem o automático do motor de arranque, não fazia sinal algum. É como se não virasse. Mas ele tinha carga na bateria, normal, então o carro estava normal na parte elétrica, né? A parte do motor de arranque que tinha algum problema. Bom, no momento do desespero, especialmente quando você não tem seguro, esses carros antigos não se tem seguro. E assim, normalmente as pessoas não têm na carteira os guinchos, né? Então eu tenho alguns guinchos na memória do celular para uma emergência, mas eu falei, putz, fiquei pensando, né? É um negócio simples de resolver, motor de arranque não é nada do outro mundo, é tirar e pôr, né? Então, o que eu faço? Eu pensei, putz, eu vou chamar o guincho, aí ele vem me pegar no posto, já eram 8 e pouco da noite, o guincho vai me levar para casa para eu chamar um outro guincho de manhã para levar para a oficina. Eu falei, putz, gasto e encheção de saco, né? Aí eu falei, putz, vou tentar pesquisar. Estou em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Tudo aqui é 24 horas, então, internet, né, no celular, autoelétrico 24 horas. E olha, cara, eu achei pelo menos uns 4, 5 fornecedores autoelétricos para emergência e tal. Agora, algumas coisas que você percebe que não são tão perfeitas. Primeiro, nem todos os links do Google de 24 horas são de fato 24 horas, né? Então alguns o cara deixou lá e não existe uma checagem, obviamente, também não é função do Google checar se aquele telefone é realmente daquele cara ou se o telefone deixou de existir, enfim. E aí nessa brincadeira, alguns telefones simplesmente não existem mais. Alguns links de página, tá lá, ó, tem o resultado da busca do Google e tem um link para a homepage do cara, também quebrados, ou seja, não existiam mais, site não encontrado. Aí eu acho que o Google come bola, né?
E aí pouco me importa se ele é grande, se todos os links estão lá, isso não é um problema meu, eu não trabalho no Google. Mas como usuário do Google, uma vez que ele é um mecanismo de busca originalmente, eu entendo que ele deveria, no mínimo, rastrear os links e verificar que os links estão ou não funcionando. Afinal de contas, a função primordial de um buscador é esta. Então, mas não. Também, então você já tem a primeira quebra de link ali, você fica meio assim, mas beleza. Achei os 4 fornecedores, aí você liga, né? Então liga e pergunta, olha, veículo tal. Então, e aí o profissional brasileiro é difícil achar alguma coisa, né? Então você liga, o cara te atende mal, ele parece estar te fazendo um grande favor, né? De ir até lá, e na verdade você ali está tentando contratar o serviço dele. E alguns deles me atenderam até que razoavelmente bem, falei o modelo do carro, o cara, olha, eu não estou em tal lugar. Então normalmente você percebe que esse tipo de profissional ele não é de uma empresa, é um cara que está tentando lutar por ele mesmo, né? E aí tem um lado ruim, ele tá, teórica, na cabeça dele, ele tá numa boca podre, desgraçada, fazendo socorro 24 horas. Então, ele depende dele e tal. Eu acho, inclusive, que se dava para ele ganhar muito mais dinheiro se ele fizesse um negócio mais organizado. Mas enfim, depois que você consegue baixar a bola da expectativa do bom atendimento, né? Porque é um cara que vai falar errado, é um cara que não entende o que você fala, meio grosseiro na forma de falar, é um cara chucro, é um ogro. Geralmente é a síndrome do ogro falando. Mas ainda com alguma, do outro lado você baixa o teu tom também para não entrar em atrito, senão você já passa a ser irônico no momento do contato. Você não pode fazer isso. Então, naquele momento do desespero e tal, então um deles tentou, não, a garantia sou eu, né? Então, não, a garantia tá aí e tal, mas ele não conseguia passar qualquer estimativa de preço. Na verdade, a palavra estimativa não fazia parte muito do vocabulário dele. Dá mais uma ideia, quanto mais ou menos, e não sei o que, paga taxa de visita, não paga. Então, bom, com muito esforço você consegue tirar algumas informações da pessoa, né? Bom, aí pensei em um tal, aí ele falou, putz, então não sei quando chego, enfim, esse queria que eu ficasse a madrugada no posto de gasolina aguardando. Liguei para um outro, esse foi melhor, ele falou, não, 40 minutos estou aí, eu falei, olha, cara, eu arrisco. No limite, se o cara fizer besteira, amanhã eu vou na oficina e resolvo do mesmo jeito. E aí nessa tentativa, aí eu entrei na parte do orçamento, né? Bom, resumindo a história, esse cara queria me cobrar R$200 só para ir ver o carro. Ele estava a exatos 5 km de distância, então ele queria R$200 para ir para Vila Mariana. E depois ele falou, olha, alternador não, desculpa, motor de arranque do Monza, você vai gastar mais uns R$750. Aí eu falei, puxa, mas que promoção, R$950 vai me custar um motor de arranque. Cara, mas nem no Mercado Livre se ele vier cromado. Aí eu falei, muito obrigado. Bom, já estava pronto para chamar o guincho, mas eventualmente eu entrava no carro, tentava dar sinais, porque já aconteceu com o meu carro isso, no momento há uns anos atrás, aconteceu também, o carro ele tinha um comportamento no motor de arranque maluco, você ficava com ele quente, o motor não dava nem sinal, o carro esfriava, eu não sei se por dilatação, alguma coisa acontecia, provavelmente por dilatação térmica, e aí o automático entra, o motor de arranque também acaba entrando. Enfim, e aí foi exatamente o que aconteceu. Numa dessa tentativa o carro pegou na primeira e eu consegui ir embora tal, e tranquilo. Obviamente que nos dias seguintes, né, eu fiquei de levar o carro tal, mas nos dias seguintes eu acabei indo com o Logan trabalhar e todo dia de manhã da partida não deu mais o problema. Claro, carro frio de manhã. Até que num sábado eu falei, putz, eu vou bem cedo no autoelétrico, e aí recomendo, aqui na região do Ipiranga, em São Paulo, vai. Cara, muito ruim, ele tá no meio das faixas, ele vai chegar em algum local aqui em São Paulo com tudo parado. Ele vai economizar talvez 20 segundos do tempo dele e colocar tudo em risco, inclusive a pólice de seguro dele. Mas enfim, o cara fica meio pirado no trânsito paulista. Voltando aqui, então no sábado de manhã eu acabei indo pro Faísca, praticamente fui o segundo a chegar lá, tinha uma BMW V8 lá, que estava recuperando um alternador, tinha moído lá, enfim. E aí o cara fez o motor de arranque. Então, ele apanhou um pouco, não pelo motor de arranque. O motor de arranque é estúpido, né? Tirou a peça, levou para a bancada, desmonta e tal. E aí, primeiro, o automático, que realmente já tinha um sinal. A parte do miolo, ou do rotor, não era o induzido, né? Ali não era o problema. Ele fez todos os testes e ele estava sob controle, passando tudo, não tinha nada ali quebrado.
Mas a parte traseira dele, onde tem as escovas e tudo, também não estavam tão gastas, mas de qualquer forma, prudentemente ele falou, putz, já vou trocar isso aí, você já fica tranquilo. Então, basicamente, embuchamento, que é onde vira, aquele motor de arranque do Monza, ele não tem rolamento, fez toda essa parte elétrica, testou e tal. O drama maior desse carro com câmbio automático que você vai sentir é a retirada do motor de arranque. Você retira a placa de proteção do cárter, até é óbvio, né? Porque ele não sai por cima. Na verdade, falei besteira. Ele não sai por baixo, como no modelo manual. E por quê? Porque o câmbio automático ele ocupa uma área lá embaixo do carro muito maior que o câmbio manual. Então você não tem espaço para tirar. Então ele não consegue sair por baixo. Ele tem que sair por cima. Então, com jeitinho, com paciência, ele contorce daqui e dali. Não precisou nem tirar o filtro de ar e conseguiu extrair. E aí, aproveitando, na hora que ele foi reinstalar toda a parte de fiação, eu falei, cara, já aproveita e teste todo o chicote. E aí foi bom, ele refez todos aqueles terminais ali que vão, tanto tirando o que vem da bateria, né, o cabo grosso ali, que esse não precisa, geralmente ele tem uma bitola maior e é difícil você ter muito problema, mas os cabos pequenininhos, o do sinal, o do outro da partida e tal, refez todos os terminais, colocou aquele plástico termorretrátil para isolar, deixou tudo bonitinho. O carro pegou, funcionou na primeira, ele mediu a carga da bateria também e falou, putz, essa bateria ela já tá um pouco, já com pouca carga. Testou o alternador, não tinha problema, daí eu falei, ah, tá, beleza, ficou por isso. E esse carro, ele funcionando também no trânsito, especialmente à noite, se você tá com o farol ligado, no voltímetro digital que eu coloquei, ele vai para 12.1, 12.2, é um motor de arranque antigo. Ele funciona com a rotação do motor mesmo, ele gera mais carga no limite do 14.4, por aí. Então, mas mediu tal, não era um caso de alternador, mas enfim. Eu fui para casa, aí não satisfeito, falei, quer saber? Olhei o meu histórico, a bateria desse carro tinha comprado há 2 anos atrás, quando reformou. Eu falei, olha, quer saber, eu vou comprar uma bateria, põe uma nova Moura aí e deixa essa, no limite, só que dessa vez eu escolhi, eu não vou devolver a bateria. Normalmente quando você compra a bateria é a base de troca, né? Aqui em São Paulo tem um serviço que eu já falei em outro vídeo, é o Moura Fácil. Então você, em 40 minutos, eles te garantem uma bateria Moura. Então, o que você faz? Você entra no site Moura Fácil, CEP, onde você está, nome e tal, como é que você quer pagar, cartão de crédito, se quiser parcelar ou não, à vista, enfim, aí você escolhe. Modelo do veículo, ele já te dá, e eles te garantem que em 40 minutos o motoqueiro está lá com os testes, né, para verificar se é realmente a bateria, e com a bateria. Testou, troca no local, pega a antiga, leva embora e boa viagem. Então, liguei, cheguei no trabalho, 9h10, sei lá, da manhã, entrei no Moura Fácil, né, já fiz a compra e aguardei. Dito feito, 40 minutos depois chegou o motoqueiro lá, aí ele falou, quando ele foi, então qual é o carro? Eu tava com outro carro, eu tava com o Logan. Daí ele falou, nossa, anotaram o carro errado, eu trouxe a bateria errada. Eu falei, não, o carro tá certo, é o Monza mesmo, ele não tá aqui, eu quero só a bateria. Não, mas agora complicou porque eu preciso levar de volta a bateria. Daí eu falei, não, mas eu não quero devolver. Em nenhum momento da compra tá escrito que é a base de troca. Eu quero a bateria, eu quero ficar com a bateria. Não sei. Bom, enfim, resultado, ele ligou pra loja lá e o cara quer ficar com a bateria e tal. Daí eu falei, olha, eu pago a taxa lá, eu não sei quanto é. Dependendo do valor, senão você devolve, eu não vou nem pagar. Aí ele falou, R$50 e fica com a bateria. Que é o que eu ia ganhar com a bateria de volta. Eu falei, tá bom. Aí eu optei por pegar os R$50, paguei e fiquei com a bateria. Levei a bateria selada, né, para casa no porta-mala do Logan e, claro, no dia seguinte eu mesmo troquei a bateria, enfim, tranquilamente. Não percebi mudança nenhuma na rotação do motor de arranque, mas ali eu tinha certeza que a bateria era nova. E aí depois solta uma foto aí. Esse aqui é o carregador de bateria que eu comprei também no Mercado Livre, caseiro. Deixei a bateria em casa, tal, então é a bateria para uma emergência, né? Se acontecer alguma coisa,
basicamente todos os carros eles usam esse, inclusive a bateria, a M60D da Moura é a do Monza, e ela tem o mesmo formato e a mesma carga que a bateria do Logan, que é uma AX, não sei o que, 60. Inclusive eu não sei, a Moura não conseguiu me explicar por que do Logan é AX e essa é MD. A posição dos bornes, positivo e negativo, inclusive é a mesma. Então, só não medi a carcaça para ver se o encaixe é diferente, alguma besteira assim. Mas entrei no site da Moura, tentei buscar a mudança, se tinha algum componente. Não conseguem, eles não são preparados para dar suporte, então desisti. Mas é isso, então troquei a bateria e tal, e fui andando, até que, mexendo lá, eu falei, bom, agora tô tranquilo, vamos seguindo a vida. E aí, há uns dias atrás, novamente, o mesmo problema. Então, eu fui num sábado com o carro, fui passear, parei no estacionamento para depois pegar a bicicleta, andar. E o carro não era um dia que choveu pra caramba no domingo em São Paulo. O passeio de bicicleta acabou sendo adiado justamente pela chuva. Então, 10 minutos depois que eu cheguei com o carro quente, eu fui dar a partida e o motor virava, ele dava o sinal e tal, mas parecia que ele estava lento, como se fosse muito pesado para virar o volante do motor. E outra coisa, quando você dava uma partida mais longa, parecia que o motor já entrava em funcionamento antes, ele dava aquele barulho característico de você tentar dar partida num carro que já está funcionando, sabe? Quando a engrenagem do motor de arranque pega na engrenagem do volante, na estria do volante do motor e faz aquele barulho absurdo, de ferro, né? Eu falei, puta, esse motor de arranque não tá legal. Peguei um dia, outro sábado, e levei, na verdade foi uma sexta-feira, e levei no Faísca novamente. Falei, ó, tá na garantia e tal, mas, cara, alguma coisa aconteceu, não tá legal. Aí ele testou, mexeu e falou, cara, eu não acho que seja um motor de arranque, não costuma dar problema. Vamos testar aterramento do carro. Trocou o chicote negativo da bateria, refez ali, mudou quase nada, começou a mudar uma série de coisas. E, cara, foi impressionante a importância que você precisa dar ao aterramento do veículo. No momento em que ele começou a mexer nos fios, ele percebeu, cara, teu carro não está passando, ele mediu com o voltímetro, que no momento da partida, o que chegava de carga no motor de arranque, davam 6 volts e não 12 ou 10 volts. Ele falou, até 10 e pouco é normal, você sempre tem uma pequena perda, porque o carro é velho, chicote velho, pode ser na chave comutadora, enfim, cada vez que você vai interrompendo a fiação, evidentemente me parece que você tem uma perda. Não sou eletricista, mas foi o que eu entendi desse negócio. E realmente, como nunca mexi nesse carro em nada disso, eu falei, bom, e aí? Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, não mexendo em nada na originalidade do carro, eu vou fazer um reforço, que é um relé. Então ele faz uma ligação no motor de arranque direto, que ele pega apenas o sinal do pó-chave dentro do chicote que vai para o distribuidor do carro. Então esse sinal, ele habilita o relé, e daí ele faz uma ligação do positivo da bateria direto para o motor de arranque. Então, é uma ligação auxiliar mesmo, é como se fosse uma ligação direta, não tão direta assim, ela depende da chave e tal. Aí ele fez um bom trabalho, inclusive, ele fez um chicote especial, com termo retrátil, tudo bonitinho, colocou ali com um relézinho e fez, cara, o carro é outro. E se depois eu quiser trocar o chicote, jogar fora, é simplesmente tirar isso aí e jogar no lixo. Então a parte de baixo que sai do chicote original do carro e ia para o positivo do motor de arranque foi desconsiderada, digamos assim. Então ele fez um novo. Ficou absolutamente, isolou, colocou bonitinho lá, tal, enfim, deixou um acabamento bom. E adorei, né, o serviço. Você pega, parece que você está dando partida num carro novo. O motor vira com uma velocidade, o mesmo motor, não precisa nem tirar o motor de arranque, ele vira com uma velocidade absurda. Então resolveu o problema. Aproveitando que já estava lá, eu falei, cara, esse aterramento aqui que sai da carcaça do alternador para o bloco do motor, né? Ele faz uma ponte naquela haste que você regula a tensão da correia do alternador. Aquela haste, ela tem uma buchinha de borracha, então ela isola. Então você tem um chicotezinho, na verdade um pedaço de fio de fábrica, e ligando a carcaça no bloco. Eu falei, isso aí é para carga, tal, então mediu, tal. Ele falou, você tava com uma pequena carga aqui. Eu falei, mas olha, esse fio tá todo trincado, ressecado. Aí ele fez um belo num chicote, com termo retrátil, um fio com grande bitola, enfim, fez um puta no acabamento ali. Resultado, esse carro saiu da oficina com o farol ligado, ele carrega mais do que carregava antes e com uma partida perfeita. Então,
foi muito bom, enfim, foi show de bola. Então gostei do trabalho. Essa foi a manutenção corretiva do Monza nesse período. E aí, aproveitando que eu estava feliz com o carro, né, tudo revisado, eu aproveitei e falei, peguei uma primeira estrada semana passada com ele, num domingo. Falei, vamos pôr o carro na estrada, e foi o que a gente fez. Então escolhemos um roteiro próximo de São Paulo, roteiro cidade de São Roque, é muito conhecida aqui em São Paulo como Rota de Vinho. Para quem é do sul, né, e curte aí o canal, é mais ou menos como a Rota dos Vinhos, lá de Bento Gonçalves, aquele pedaço todo lá que a gente já conhece, mas é uma rota bem menos, como é que eu vou dizer, famosa que essa. Inclusive, uma rota mais simples, eu diria, eu prefiro o sul. Mas enfim, tá lá a Rota do Vinho e tal. Então nós pegamos, aí eu fiz questão de ir pelo Rodoanel, que dá 40 km a mais, para pôr o carro na estrada mesmo, né? Fazia muito tempo que ele não viajava e não ia pra estrada. Então a gente fez 100 e tantos quilômetros de ida, mais 87 de volta. Foi absolutamente bem, carregando, chegando lá com o carro bem quente, dei partida para testar, perfeito. O carro foi carregando no voltímetro lá, maravilha na estrada, farol ligado como a lei determina. Enfim, não tenho queixas, foi um negócio, foi uma boa viagem. Eu no começo achei que a temperatura dele estava sempre no meio, mas era um dia quente em São Paulo, na estrada, 30 e poucos graus, mas assim, não entrava ventoinha, então até pensei numa emergência, eu dou um jeito com a válvula termostática, mas não precisou, o carro veio bem. E no trânsito pesado de São Paulo agora, por exemplo, ele está quase na metade da média baixa aqui, então é tranquilo. Enfim, essa é a manutenção aqui. Então, nesses, sei lá eu quantos, vamos ver quanto tá aqui, 26 minutos de vídeo é isso. Então, vou pôr a ceninha corrida agora, porque trânsito é isso aqui, cara, é 1h30 parado, primeira marcha, segunda, né? O bom do automático é isso, o ruim é o consumo. Então, só para terminar, o consumo desse carro, na estrada ele vai para uns 10, andando, beleza. Na cidade ele é assustador, a cidade com trânsito muito pesado, ele chega a fazer 4,8, 4,9 km com 1 litro de gasolina aditivada. Então ele é bem gastão, é um carro que é mais prazeroso de dividir, a experiência de dividir não, a experiência desse carro dirigindo ela é mais prazerosa na estrada. O trânsito, embora seja um automático que diz um conforto, ele consome demais, então mesmo com conforto físico, de você não ter que apertar, trocar marcha, tal como muito carro, né? Enfim, é automático, ele tem um lado chato que você sabe que a cada 4 km você jogou 1 litro de gasolina, ele consumiu 1 litro de gasolina. Então não é nem questão do valor, a questão é que eu acho que quem joga gasolina literalmente pelo carburador, ele vai para a atmosfera, eu acho um negócio assustador. Então é um carro que a minha ideia é tentar usar mais em estrada. Tem uma notícia aí, talvez agora no começo de outubro eu faça uma ida aí para um final de semana para Curitiba já com esse veículo, vamos ver. Deixa eu tentar entrar aqui. Ninguém deixa você entrar aqui, é difícil. Cara, é surreal, né? Você não adianta. Vamos lá, vamos tentar esperar aqui. Vamos, querido. Vamos. Opa. Um bom deixou. Vou pegar um atalho aqui, né? Porque hoje, segunda-feira em São Paulo na verdade são 2 dias caóticos, mas São Paulo é caótico normalmente, mas segunda-feira e sexta-feira é caótico ao cubo. Então você não tem noção do que você tem que fazer para andar de carro em São Paulo, é muito louco. E aí vai todo mundo ficando estressado, é um negócio bem doido. E aí me estressa mais ainda, não o estresse do trânsito, eu já aprendi a lidar com isso. No começo me afetava, agora curte uma música clássica, vai de boa. Acho que o estresse maior é quando tem calor, né? Quando você tem um carro sem ar-condicionado, aí você passa a estar numa estufa mesmo de manhã cedo, onde a temperatura é mais amena, aí a coisa complica. Enfim, é isso aí. Então vou terminar o vídeo de hoje, depoimento desses 300 e poucos quilômetros. Esse mês agora de setembro, já estamos na metade, ele já andou seus 200 quilômetros arredondando, é o que eu falei da estradinha. E vamos lá, tá indo bem. Logo manutenção preventiva nele, eu olhei agora, correia dentada daqui a uns 8, 9 mil quilômetros, daqui a uns 3 mil quilômetros óleo novamente, daqui a uns 8 mil quilômetros também vela, cabo de vela e
tampa de rotor e rotor, né? Geralmente é o kit todo que eu acabo trocando, mas isso não é a hora agora. Agora nós vamos para a manutenção do lado do Logan com seus 72 mil quilômetros originais, que a gente agora vai para a correia dentada, no manual 18 mil, mas eu vou antecipar essa troca com medo de algum eventual problema. Então nós vamos para a troca de correia dentada do Logan e daqui a pouco velas, né? Vela do Logan 40 mil geralmente é o limite, e pastilhas de freio 40 mil também, e disco é o que eu acabo trocando. Vamos para a segunda troca. É isso aí. Terminando Monza Experience dessa vez, fechando o nosso vídeo dirigindo aqui em São Paulo. Vamos que vamos!